Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões de didática, como é que aparece em concurso público na área educacional essa temática, esse conteúdo, como que esse conteúdo é cobrado. E vocês vão perceber que, na verdade, não é um bicho de sete cabeças, né? Na aula passada, nós discutimos as tendências pedagógicas, que está dentro também do conteúdo de didática, e com aquele pequeno resumo que foi apresentado, nós conseguimos gabaritar muitas questões. Então, vocês vão perceber que o conceito de didática, uma vez entendido, internalizado, vocês vão poder também gabaritar muitas dessas questões que são cobradas nesses certames. Lembrando que em 2025 nós teremos muitos concursos na área educacional, está previsto o concurso unificado para professores a nível nacional, está previsto também um concurso nas instituições de ensino federais, que é para o cargo de técnico em assuntos educacionais, para o cargo de pedagogo, para o cargo de professor, tanto é BTT como professor do magistério de ensino superior, e fora os concursos que tem aí abertos, né, em vários municípios da nossa federação, tá bom? Então, você que está se preparando em 2025, seja muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou estar disponibilizando vídeos semanais de resoluções de questões desses concursos mais atuais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso as nossas questões. Vamos resolver nossas questões aqui e ver direitinho como é que esse concurso está cobrando, né? Os concursos estão cobrando esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, antes de mais nada, para a gente poder iniciar aqui, eu trago um pequeno resumo, né? Eu quero que vocês gravem esses conceitos que eu vou apresentar aqui, porque são esses conceitos que são cobrados nesse conteúdo de didática, nesse conteúdo mais geral de didática, tá certo? Então vamos lá, qual é o objeto de estudo da didática, né? O que a didática estuda? Quando eu falo de didática, né, o que ela estuda, gente? A didática estuda o quê? Ó? Eu preciso saber que quando eu estou me referindo ao objeto de estudo da didática, eu estou me referindo sobre o processo de ensino e o processo de aprendizagem dos alunos. Eu posso dizer que há ensino e que não há aprendizagem dentro do processo de didática, não. Quando eu me refiro à didática, eu estou falando que há o processo de ensino estruturado, intencional, e, em consequência, esse processo de ensino, há a aprendizagem dos nossos alunos, tá certo? Então, a didática, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e a aprendizagem dos meus alunos, ok? Tranquilo? Então, quando eu falo em processo de ensino, o que eu me refiro, né? Ele tem como norte, né, como o professor organiza e transmite o conteúdo para os alunos, considerando suas características, necessidades, o contexto em que a aprendizagem ocorre. Lembrando que essa atividade do professor, ela é intencional, gente. Gravem isso, tá bom? Toda atividade que ocorre, né, com planejamento, tendo em vista o processo de aprendizagem dos alunos no ambiente escolar, ela é intencional, tá certo? Então, o processo de ensino, ele é um momento em que o professor organiza e transmite o conteúdo para os alunos, considerando essas características individuais de cada aluno, né, e o contexto em que a aprendizagem ocorre. Então, por exemplo, que contexto é esse? O contexto das etapas da educação. Há um contexto diferente na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, né, pensando nessas etapas, são contextos diferentes. Então, eu tenho que organizar esse ensino considerando esses contextos, tá certo? E como é que é a organização desse ensino, gente? Ó, eu tenho planejamento, que faz parte do processo de ensino, eu tenho a construção dos objetivos de aprendizagem, tá certo? Quando eu estou planejando, eu estou construindo ali elencando os objetivos de aprendizagem que eu quero para cada etapa, para cada contexto e para os meus alunos, tá bom? Eu estou selecionando, né, para garantir esses objetivos de aprendizagem, o conteúdo, vou selecionar e planejar também a minha metodologia que eu vou utilizar, pensando nesse contexto, né, os recursos que eu vou selecionar. Vou pensar nessa relação do professor com o aluno, né, porque envolve o processo de ensino-aprendizagem, está intrínseco a relação professor e aluno, e eu vou também fazer a avaliação da aprendizagem. Então, tudo isso daqui, ó, que compõe o processo de ensino, diz respeito ao quê? À didática, tá bom?
Então, quando eu estiver falando de planejamento, quando eu estiver falando de objetivos de aprendizagem, quando eu estiver falando de conteúdo, quando eu estiver falando de metodologia, de recurso, relação professor e aluno, avaliação da aprendizagem, eu estou falando do objeto de estudo da didática. E tudo isso é o quê? É o processo de ensino. Tranquilo, né? Veja como é muito tranquilo, né, esse conceito, tá bom? Então, o processo de ensino diz respeito a todos essas etapas aqui, ó, tá? Todas essas etapas aqui diz respeito ao processo de ensino. E a aprendizagem dos alunos é o quê? É o estudo dos processos mentais e cognitivos que ocorrem nos alunos durante a aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes. A didática se preocupa em entender como os alunos aprendem e como os fatores individuais, como motivação, habilidades prévias e estilos de aprendizagem influenciam esse processo. Então, veja, é também de estudo da didática entender como é que é a aquisição de conhecimento pelos alunos. Porque o processo de ensino envolve isso. Eu tenho ensino quando eu tenho aprendizagem. Por quê? Porque o processo de ensino ele é intencional, tá bom? Tranquilo até aqui? Então vocês vão perceber que eu entendendo, internalizando esses dois conceitos, né? E o que é o objeto de estudo da didática, que é o processo de ensino e aprendizagem, muitas vezes vai aparecer só o processo de ensino, porque está subentendido aí o processo de ensino e aprendizagem, né? Porque não são coisas separadas dentro do processo didático. Eu consigo aí, muitas vezes, né? E vocês vão perceber quando a gente for analisar as questões, gabaritar todas essas questões que são cobradas em vários certames, né? Certames aí de universidades, de institutos federais e de concursos também a níveis municipais e estaduais, tá certo? Que cobrem esse tipo de conteúdo. Tranquilo? Então vamos para as questões. A primeira questão aqui é interessante isso daqui porque eu fiz várias aulas específico para esse concurso, né? Que foi o concurso do município de Pedra Branca, Ceará, para o cargo de professor polivalente, né? E aí veja o que ele cobrou nessa questão aqui, ó. O objeto de estudo predominante da didática, historicamente, poxa, isso é mamão com açúcar, né? Nesse pequeno resumo, a gente mata uma questão dessa muito tranquilo, né? Qual é o objeto de estudo da didática, gente? É o processo do quê? De ensino e aprendizagem. Mas quando eu me refiro de didática, se eu falar processo de ensino, eu já sei que implicitamente está o processo de aprendizagem também, tá bom? Então vamos para as assertivas, né? A seleção do conteúdo escolar? Não. A organização do conteúdo escolar? Não. Aqui é currículo, né? Processo de ensino. Qual é o objeto de estudo da didática? Processo de ensino e aprendizagem. Poderia aparecer aqui, né? Quantidade de conteúdos escolares? Não. Tá bom? Então, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino. E aí sim, o processo de ensino envolve o quê? Envolve a seleção de conteúdo escolar? Sim. A gente viu lá que o professor, quando ele vai elencar, né, no seu planejamento os objetivos de aprendizagem, ele vai dizer quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados. Mas tudo isso está dentro do processo de ensino, que é o objeto de estudo da didática. Tranquilo, gente. Questão muito simples, muito fácil, né? Do concurso de 2023, tá bom? Pronto, falando ainda sobre um conteúdo que está dentro da didática, que são as tendências pedagógicas, fazendo ainda um reforço daquilo que nós apresentamos na nossa última aula, tá certo? Segundo José Carlos Libânio, as tendências pedagógicas podem ser classificadas como liberais e progressistas. Lembrem-se que nós estudamos isso, né? Tem um resumo disponibilizado, inclusive, aqui nesse canal. Ainda sob essa classificação, podemos subdividir essas tendências da seguinte forma. Lembre-se, quais são as tendências que estão dentro da tendência liberal? Quais são as tendências que estão dentro da tendência progressista, né? Em momentos históricos diferentes. Lembrem-se que nós trabalhamos isso, né? Estudamos isso, tá certo? As tendências liberais, tradicional, tá dentro? Sim, ok. Tecnicista, tá dentro? Ok. Renovada não diretiva, tá dentro? Tá dentro também. Ok, tá faltando uma, né? Vocês lembram? A renovada progressivista, que aparece como renovada diretiva. Lembre-se que nós pontuamos as características de cada tendência dentro dessas tendências liberais e progressistas, né? Então tá faltando uma aqui. Vamos lá, tendências progressistas. Renovada progressivista? Não. A renovada progressivista está dentro da liberal, então eu já sei que não é essa alternativa. Vamos para a alternativa B. Tendências liberais. Tradicional, ok. Tecnicista, ok. Renovada progressivista, ok. Lembre-se que progressivista é diferente de progressista, gente. Não vamos confundir lá na hora da prova, tá bom?
E essa progressivista pode aparecer como renovada diretiva, né? E a renovada não diretiva, ok, as tendências liberais são essas daí. Vamos para as tendências progressistas. Libertadora, de quem é a tendência libertadora? Paulo Freire. A libertária, né, que é a questão da autogestão dos grupos, eles que vão definir como é que vão estudar, quais conteúdos vão estudar, e a tendência crítico-social dos conteúdos, corretíssima questão, né? Nós trabalhamos isso na nossa última aula, tá bom? Quem não viu o vídeo, é o vídeo anterior a esse, tá certo? Eu nem vou analisar as outras, né? Porque aqui já deu a questão e a tendência e a questão estava pedindo só quais eram as tendências que estão dentro, né? Desses dois blocos ideológicos, tá certo? De tendências liberais. Vamos para a próxima questão. Olha a questão do IFCE, né? Aqui é o concurso para professor do IFCE na área de pedagogia, gente. Vamos lá, ó. A didática é o campo do conhecimento que tem por objetivo organizar a prática docente. Por que organizar a prática docente? Porque a didática diz respeito ao quê? Ao processo de ensino e aprendizagem. E qual é a intencionalidade da prática docente a não ser entender o processo de ensino e aprendizagem, né? Porque isso diz respeito ao trabalho do professor, tá bom? O tripé de atributos que demonstra a capacidade didática de um professor é mais bem representado por ele quer aquilo que mais se apresente do ponto de vista didático, que seja esse tripé, né, didático em que o professor vai atuar dentro desse campo de conhecimento, tá bom? O método é. A capacidade de avaliar também. E o distanciamento da realidade dos alunos, não, gente. O professor aqui ele precisa estar próximo, né, entender esse contexto de aprendizagem dos alunos, não se distanciar disso, né? Então, não é essa daqui. Noção sobre legislação, empatia e engajamento, não. Isso não faz parte do tripé dos atributos do que demonstra a capacidade didática de um professor, tá bom? Capacidade empírica, opa, tá muito vago, muito subjetivo. Que capacidade empírica é essa? Conteúdo e planejamento, sim. Mas capacidade empírica, não, porque ele não está especificando que tipo de capacidade empírica é essa que vai fazer parte desse tripé da didática do professor, tá certo? Método faz parte? Sim. Conteúdo? Sim. Conhecimento dos saberes dos alunos? Claro que sim, né? Alternativa correta aqui, alternativa D. Muito tranquila, porque nós vimos lá quais são as características do processo de ensino. Tem um planejamento, tem um conteúdo, tem os objetivos de aprendizagem, tem os métodos, tem os recursos, tem o processo da relação professor e aluno, entender esse contexto de saberes dos meus alunos. Então, para mim planejar minha aula, eu preciso saber quais são os conhecimentos prévios que os meus alunos têm. Então, dentro do conhecimento, né, da capacidade aqui, que a questão solicitou de didática, né, do professor, a mais completa é a alternativa D, tá certo? Muito tranquilo aqui também, né? Uma prova que foi de 2021, tá certo? Prova do IFCE e DECAN essa banca, tá bom? Vamos lá para mais uma, ó, essa mesma banca para esse mesmo cargo, ó, tá certo? Que trabalha a questão da didática, né? Na escola, o planejamento acontece em diversos âmbitos: anual, bimestral, semanal, entre outros. O planejamento faz parte do processo de ensino que diz respeito ao objeto de estudo da didática? Claro que sim, né? Nós vimos ali no nosso resumo. Em todos eles, uma preocupação principal dos docentes relacionados aos seus objetivos para garantir a aprendizagem dos alunos é chamada de curiosidade. Claro que não, né, gente? Qual é a preocupação dos alunos relacionados aos objetivos de aprendizagem? É ser curioso, né? Intencionalidade, tá aqui a questão, né? Já nos dá aqui a ideia de intencionalidade, né? Então, assim, todo o processo de ensino, todo o planejamento de um professor, a ação do professor na sala de aula, ela é uma ação intencional, tá bom, gente? Não esqueçam disso, ok? Permeabilidade, não. Criatividade, não, tá bom? Então, muito tranquilo, né? Vocês percebam aí como é que as bancas, e olha que eu estou trazendo aqui questões de concursos que foram muito concorridos, concursos que são em tese difíceis, né? Mas que quando aborda esse conhecimento de didática, quando a gente está muito bem internalizado desse conceito, né, de que didática, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem, e tudo que se refere a isso, a gente consegue ir muito bem gabaritar questões como essa, tá certo? Então, gente, para vocês que estão aí trilhando, né, esse caminho dos concursos para esse ano de 2025, tá certo? Eu trago aí essa mensagem, né, de que confie na soma dos pequenos esforços constantes. Então, assim, para você que está se preparando para certames, para concurso na área educacional,
você precisa ter constância, né? Você precisa ter dedicação, obviamente, para poder obter êxito naqueles certames que vocês estão se preparando para fazerem durante esse ano, tá certo? Então, conte com a ajuda do canal, porque semanalmente nós estaremos postando os vídeos, né? Resolvendo questões de concurso público, questões atuais de concurso, e vocês vão perceber que essas questões elas se repetem, tá certo? Às vezes de forma diferente, né? Mas vocês entendendo os conceitos básicos, vocês vão perceber que as questões se repetem e que vocês, internalizando esses conceitos, né, vocês vão gabaritar com muita tranquilidade essas questões, tá bom? Então, bons estudos e até mais!